Vou falar um pouco hoje sobre uma característica importante para o diagnóstico e para a decisão terapêutica da acupuntura. Se trata da pulsologia chinesa. Esse é um passo absolutamente fundamental. As pessoas, logo que eu comecei o programa aqui, ou que eu dava aulas de acupuntura, ou palestras e tal, as pessoas falavam assim: eu tenho dúvida de reconhecer um bom acupunturista. Porque a acupuntura tem uma sina, uma triste sina que eu vejo, porque assim, você pode ir num coach, mas se você não gostar daquele, você procura um outro. Você vai num cardiologista, não gostou daquele, vai em outro. Você vai num dentista, não gostou daquele, você vai em outro. Você vai num psiquiatra, não gostou daquele, vai em outro. Se você vai num acupunturista ruim, a acupuntura não presta. Você já notou isso? Já. Já, né? Concorda comigo? Concordo. A pessoa vai no acupunturista ruim e fala: não, mas eu fui na acupuntura. Outro dia eu estava na clínica, recebi um telefone de uma pessoa que ia passar por consulta por um colega. E a pessoa falou assim: eu não vou aí hoje. Por quê? Porque eu tenho artrose na coluna, não estou conseguindo andar. Eu falei: você não quer passar por mim para eu fazer uma avaliação? O que você faz? Acupuntura? Eu já fiz, não resolve nada. Aí eu fiquei no telefone assim, né? Não resolve nada, eu já fiz, não resolve nada. Provavelmente deve ter passado por um colega, não deve ter tido um bom resultado, mas isso não significa que a acupuntura não resolva nada. Mas voltando aos compêndios da acupuntura, a gente sabe... Aí as pessoas perguntavam: como reconhecer um bom acupunturista? Eu falava: olha, você vai na consulta, se ele não pegar no seu pulso, saia correndo. E não precisa nem pagar a consulta, porque não pegou o pulso, a coisa complica. Por que eu falo isso? Porque é absolutamente importante, fundamental, essencial, que a pessoa pegue o pulso para indicar os pontos. Antes de mais nada, você pede licença, porque na verdade você vai tomar os espíritos do paciente. Porque os chineses falam que cada órgão tem um espírito, tem uma energia. Cada órgão tem uma energia. E víscera também. Então, pela pulsologia, a gente pega 6 com mais 6, 12 funções do paciente. Então, naquele momento em que a gente coloca os 3 dedos de cada mão nos pulsos do paciente, a gente vai ter umas ilustrações que vão mostrar. Você está pegando os espíritos desses órgãos do paciente e está vendo o funcionamento de cada um deles. Pelo indicador nosso, né, da mão esquerda do paciente, do lado direito, a gente vê intestino grosso, pulmão, estômago, baço, pâncreas, triplo reaquecedor, circulação e sexualidade nesses 3 dedos. Aqui, intestino delgado, coração, vesícula, fígado, bexiga e rim. Então pela pulsologia, a gente faz um levantamento energético, funcional e metabólico do paciente. Por ali dá para saber se o paciente está deprimido, se o paciente está contente, se ele está se alimentando bem, se ele está com insônia, se ele está com raiva contida, que tipo de personalidade ele tem. Dá para fazer uma grande avaliação. Tanto é isso importante que muitas vezes o paciente fala alguma coisa e o pulso diz outra. Não dá para mentir. Por que será? Olha lá, você está na TV. Você me convenceu. Convenci? Amanhã você vai marcar um horário. Vou marcar um horário. Eu tive, quando eu estudava, eu tive colegas na época, eu inclusive fazia freelas na Editora Globo, eu começava a pegar, e o pessoal, quando a gente estuda o pulso, falava assim: vocês pegam o pulso de todo mundo, tem que treinar, tem que pegar milhões de pulsos. Passou o cachorro, você derruba ele e pega no pulso do cachorro. O gato, passarinho, papagaio, tem que pegar pulso. E aí eu comecei a pegar pulso e tal. E eu lembro como se fosse ontem. Aí uma colega: tá tudo bem, toda sorridente, tá legal, tá tudo ótimo, minha vida é maravilhosa. Eu falei: legal, deixa eu pegar seu pulso. Aí eu peguei, constatei ali um excesso de pulmão, que é o órgão da tristeza, e insuficiência do coração, que é o órgão da alegria. Eu falei: olha, moça, pra mim aqui está parecendo que você está meio triste, talvez até um pouco deprimida. Aí ela falou: não, imagina. Eu falei: legal, talvez eu me enganei, estou aprendendo ainda. E fui andar por outras bandas, fui pegar outros pulsos. Daqui a pouco ela vinha e falou assim:
sabe o que que é? Eu falei, não, eu não sei o que que é e também não quero saber o que que é. Eu só fiz o diagnóstico. Ah, não, ela reconheceu que eu tinha razão, que ela estava com alguns problemas, inclusive emocionais, ela estava bastante triste e que ela estava dando uma de alegre para tentar disfarçar ou tentar sair daquele estágio, aquele estado meio letárgico, de tristeza, etc. Aí eu falei, olha, não quero saber de detalhes da sua vida pessoal, etc. e tal, mesmo porque não é o caso de paciente. E o paciente, às vezes, muitas vezes, nem quer entrar em detalhes, a gente também respeita esse entrar em detalhes. A gente faz um diagnóstico e trabalha com aquelas energias. A gente opera energeticamente para que a pessoa possa se reequilibrar. Se a pessoa quer contar os detalhes, tudo bem, a gente anota, vai saber, vai acompanhar o caso. Se a pessoa também não quiser, não tem necessidade, porque não é um trabalho psicoterápico. Eu gosto de saber dos detalhes por conta da minha formação em psicopatologia, que é um jeito de tentar ajudar um pouco, inclusive do ponto de vista psíquico e emocional. Mas não tem necessidade, porque a gente, na verdade, trabalha energeticamente. E com 5 elementos, né? Cada elemento tem um órgão e uma víscera. A madeira, por exemplo, o órgão que é mais duro, que a gente chama, é o fígado. A vesícula biliar é a víscera. Ambos são madeira. O fogo é o coração e o intestino delgado. A terra é o estômago, a víscera e o baço pâncreas, que são 2 órgãos, que para os chineses é um meridiano só, é o órgão da terra. Aí depois em seguida vem a água, bexiga, é o yang, é a víscera, e os rins são o yin, que são os órgãos. E em seguida vem o que a gente chama de metal, que é o intestino grosso, a víscera, e o pulmão, que é o órgão. Quer dizer, então se tem excesso de pulmão, intestino grosso, excesso de metal e falta alegria, e aí a gente precisa dar um reequilíbrio. E tem técnicas para você reequilibrar, tem órgãos que a gente deve priorizar no tratamento. Então... E como funciona? Eu falei para ela, você quer me entrevistar? Ela falou que não queria, mas agora ela não conseguiu ficar de boca fechada. E você quer me entrevistar agora? Sim, como funciona? Então vamos lá. Como funciona? Sim. O quê? A pegada do pulso? Sim. Quer que eu pegue o seu? Pode. Então, a pessoa tem que... dá pra ver aí? Dá. Apoia aqui, por favor, que não pode ter tensão. Então a gente pega simplesmente aqui, nessa artéria radial. O Will vem aqui socorrer-nos. Por exemplo, agora aqui eu estou pegando intestino delgado e coração. Posso falar ou Pode. melhor não? Ah, tá bom, pode. A Bibiana está com alguns problemas de assimilação no intestino delgado. Isso significa talvez que tenha passado por alguns sapos que engoliu recentemente e que não estão sendo muito bem digeridos. O coração está legal, está praticamente com alegria. O estômago, você almoçou? Sim. O estômago está trabalhando bastante. O baço pâncreas está com excesso, apesar que é um pouco o horário do baço pâncreas, porque isso tem que ser levado em consideração. Mas também denota que existe neste momento, né, porque o diagnóstico pelo pulso pode ser um estado pregresso há pouco tempo, ou presente, ou futuro próximo. E o que demonstra que ou você está preocupada demais, ou passou por um estado de preocupação, mas que existe uma tensão de baço pâncreas, existe uma tensão de pensamento, muita energia na cabeça. Sim. Bexiga e rim eu não vou nem falar aquela história do medo, porque você, né? Bobagem. Melhor nem falar. Agora eu vou ver o outro. Porque a gente vê, na verdade, os 2 pulsos simultaneamente. Tem fotos aí, a gente vai ver de novo. Procura apoiar aqui. Não dá pra esconder nada aqui. Não dá. Não dá para mentir. Problema de intestino grosso, ela não está conseguindo realmente se desfazer de algumas coisas do passado que a incomodam. O pulmão está em excesso, que eu já falei o que é, não vou repetir. Momento de silêncio. Tem umas coisas aqui que eu prefiro ficar. Ficar calado pra melhor desmascarar o cale-se agora, fale agora. Aqui
E aqui agora, ao vivo, a gente não faz isso. Eu quero agradecer ao Will que veio aqui nos socorrer com a câmera. E vou pedir para... Vai se vai ficar mais claro ali. Quem que tá? É a Lê? Letícia, vamos colocar... isso é a primeira ilustração, olha. Tá vendo? É essa ilustração, deixa aí um pouquinho. Então tem lá o pulso direito e o pulso esquerdo. Então, espera um pouquinho aí a gente dá uma brinca. Vamos dividir aqui um pouquinho, Lê, por favor? Fecha um pouco aqui para mim. Então, o pulso esquerdo dela, isso, perfeito, Lê. Nessa é a artéria radial, você pode ir dividindo aí, tá bom? Aqui eu pego intestino delgado, coração, vesícula, fígado. Uma raiva contida também tem um pouquinho. Bexiga e rim, que eu já falei, que é uma insuficiência de rim, que significa que medo de tudo, né? Medo da morte, intestino grosso, como eu disse, está com excesso. O intestino dela provavelmente não deve estar funcionando tão bem quanto deveria, ou funciona demais. Pode ser as duas coisas, mas o intestino grosso realmente está com um excesso de energia, e isso significa que você está com dificuldade de lidar ou se libertar do passado. Aqui o baço pâncreas realmente está com excesso, o estômago também, mas você acabou de almoçar, isso também faz parte também do processo digestivo nesse momento. E aqui é uma outra função, a terceira função, o triplo reaquecedor e circulação e sexualidade. São duas funções que fazem... Nós temos três fogões que a gente chama, que é o cardiorrespiratório, o estômago digestivo e o gênito urinário. Então são três engrenagens que precisam estar funcionando de acordo. E esse triplo reaquecedor são esses três fogos. Quando essas três energias não estão trabalhando direito, como umas engrenagens de relógio, a gente atua nesse triplo reaquecedor para regularizar esses três fogões. E o circulação e sexualidade é o pericárdio, é o músculo que protege o coração. Tá bom assim? Me convenceu, amanhã eu irei à minha consulta e acabou de mostrar que uma coach também precisa de acupuntura. Todo mundo de cura, né? Porque todo mundo precisa. Ô Letícia, por gentileza, coloca a segunda foto que tem aí. Eu estava fazendo uma entrevista com uma repórter, é exatamente isso, olha. Então são os dois pulsos simultaneamente, que você pega pela artéria, que a gente chama artéria radial, que é uma artéria que percorre aqui o antebraço. Então nesses três dedos, né, a gente faz esse levantamento, esse diagnóstico energético, funcional e metabólico, né? Na verdade a gente faz avaliação de tudo, porque a medicina chinesa e a acupuntura não separa a energia do metabólico, do orgânico, do funcionalismo, do metabolismo. Quer dizer, se você tiver muita raiva, o fígado vai ressentir, ele vai estar com excesso de energia, ele vai atacar um pouco o coração, porque o fígado gera o coração, excesso de energia no fígado vai para o coração, você pode ter hipertensão, você pode ter taquicardia, todos esses órgãos estão ligados. E como a gente faz esse diagnóstico energético, que na verdade também é metabólico e funcional, a gente acaba sedando um pouco o que está demais e tonificando as funções que estão de menos, né? Você energeticamente reequilibra esses órgãos para que a pessoa restabeleça o equilíbrio, primeiro metabólico, né? Depois emocional e, portanto, consigo mesmo, com as pessoas que o rodeiam, com a família, com a sociedade e também com o planeta. Por isso que o taoísmo fala isso, é uma grande maravilha da acupuntura, é que nós somos espíritos engendrados na matéria. Esses espíritos se manifestam nos órgãos, do ponto de vista energético, que organicamente funcionam nos órgãos. E tem toda uma harmonia de relacionamento desses órgãos com as emoções e com o metabolismo. É maravilhoso, não é? Lindo.